Shalom a todos vocês. Esse é o canal Fiel ao Nome. Eu quero meditar com vocês aqui no livro de Al-Hanan, capítulo 4 e versículo 24. Prezado, aqui está escrito no livro de Al-Hanan, no capítulo 4, 24, Al-Rim é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Aqui diz que Yahweh é Espírito. E aqueles que são adoradores, que adoram Yahweh, tem que ser em espírito e em verdade. Essas duas partes são parte importante. Sendo ele espírito, o homem também tem que ser espiritual. Para poder adorar ele, tem que ser espírito e em verdade. Ele não recebe qualquer tipo de adoração. Ele recebe a adoração somente daqueles que é espiritual. Então, para adorar Yahweh, precisa de ser espiritual. Mas existem muitas pessoas que dizem que é espiritual. São a forma que eles falam. Mas a própria Bíblia diz que é em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Porque a verdade está no cumprimento da própria palavra. É preciso que o homem esteja de acordo com a sua própria palavra. Se você praticar, é um praticante, um cumpridor da lei de Yahweh, então você é um adorador de Yahweh. Porque você ama a palavra dele, está de acordo com as suas palavras. Você se torna um ser espiritual unido com ele, porque a própria palavra dele é espírito. E para isso é preciso que você seja um ser espiritual. Não é de qualquer forma que a gente adora. A adoração tem que ser verdadeira. A maior parte diz que adora, mas as verdades do cumprimento das palavras eles não cumprem. Então não pode estar adorando ele em espírito e em verdade. Com referência ao espírito, a gente veja que muitas pessoas não conhecem o espírito e não sabem o que é espírito. E muitas pessoas dizem que é sábio, inteligente, é doutorado, formado em letra, em teorias, e diz que é um homem sábio, mas não é sábio. Porque, na verdade, ele precisa de conhecer a ele mesmo. Quando você passar a conhecer a você mesmo, saber quem é você, aí você é um homem sábio, inteligente.
um homem que conhece a verdade. Mas ter título de doutor não vale nada, porque esse título é falso, porque os que conhecem ele em espírito e em verdade, ele é um doutorado, é um homem sábio, inteligente, porque conhece ele mesmo. Mas se você não conhece a si próprio, não sabe, não é um doutor. Mesmo que as pessoas todos falam assim. Mas o que é espírito? O espírito é uma força. O espírito é a parte de nós que pode reconhecer e ter comunhão com o Além. Espírito é também o que dá vida. O espírito interage com a força espiritual. Todas as pessoas têm o espírito. Olhamos todas as coisas que o Criador criou. Todas elas têm espírito. E sem o espírito não pode viver. Temos a carne, osso, e temos sangue. Mas se não tiver o espírito, não pode viver, não tem condição. Cada uma delas são separadas, são 3 partes. O corpo físico e o sangue e o espírito, que é o sopro, o ar de alma. Se você não é completo, é uma pessoa morta, é um cadáver. E também existe outra parte também, que mesmo que você tenha um corpo e alma e espírito, mas quando você rejeita a palavra de alma e não obedece a palavra de alma, você está separado de alma. É um cadáver também. É um espírito separado de alma, individual. E sendo separado, ele não tem corpo. Ele está morto. E aí que há a diferença. Um ser que diz que está vivo e quando for olhar está morto. Não está unido com Yahweh. Está separado de Yahweh, está morto. É um cadáver. Então é importante saber disso. Nós vemos muitas coisas escritas na Bíblia e comparando uma e a outra você vê a inteligência, a sabedoria de alma. E ele comunica com os seres humanos. E os seres humanos se acham em si próprios que é sábio e inteligente. Estão todos separados de alma. O Espírito em hebraico, nós conhecemos em hebraico, na Bíblia hebraica, o nome de Ruá. Esse Ruá é conhecido na língua portuguesa, é a força que dá vida. Em hebraico a palavra é Ruá, e no português é chamado de Espírito. Também significa vento ou sopro, que vem de alma. Quando Elohim soprou a vida no homem, significa que ele deu um espírito. E colocando no homem esse espírito, o homem se tornou uma alma vivente, porque estava completo com um corpo físico e a alma completa no corpo, e o espírito que é o sopro de alma na narina do homem. Podemos meditar nesse versículo que é no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que todas as pessoas leem o primeiro versículo
da Bíblia e vai lendo o livro de Gênesis, encontra, como diz no capítulo 2 de Gênesis, e versículo 7, e formou Yahweh Elohim, o homem do pó da terra, e soprou em sua narina o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A partir daí, o homem se tornou uma criatura viva. Mas se não fosse o sopro de Yahweh, ele não existia. Ele se tornou um ser completo de corpo e alma e espírito. O espírito vem de Elohim e nos permite ter contato com o próprio Elohim, que as pessoas chamam ele de Deus. Elohim é espírito e só podemos nós unir ao Elohim através do seu espírito. Se nós não tivermos o espírito de Yahweh, nós não estamos nele, completamente estamos separados. Aí vem a diferença. Como Yahweh não entendeu muito bem, e ele escreveu este livro, passando para as outras pessoas que estavam interessadas a conhecer a si mesmo, e depois conhecer o próprio Yahweh. Elohim é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Isso acontece quando o nosso espírito se une ao Espírito Santo de Yahweh. Aí então nós passamos a ser um com ele, porque estamos unidos. E nessa parte dessa união, é de acordo com a pureza que o homem está diante de Yahweh. Se o homem não tiver os mandamentos de Yahweh, e ele passou para ele obedecer e cumprir elas, ele não está em Yahweh. Ele é uma pessoa separada. E sendo essa pessoa separada, ele está morto. Ele se torna distinto porque passa a ser um espírito de morto. Está separado. E quem está em Yahweh está vivo. E aqueles que estão separados dele estão mortos. Por isso que há diferença. Esse é o problema. Os grandes sábios eram para entender isso, mas eles não entendem. Porque realmente eles não têm o espírito de Yahweh. Senão eles poderiam entender isso, mas eles não podem entender. Faltou a inteligência. Faltou ele unir com Yahweh, para ele ser uma pessoa inteligente. Sem o espírito de Yahweh, você não pode conhecer nada de Yahweh. Nós observamos que o apóstolo entendeu muito bem. O apóstolo Simeão, que é conhecido como Pedro, ele escreveu no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38, e ele disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejais imerso, é chamado de batismo, em nome de Yahushua, o Messias, ungido de Yahweh, para perdão dos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Você pode ser uma nova criatura se você estiver entendendo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode conhecer nada do Criador, porque está ainda no velho homem pecador, velho homem cheio de
defeito, impuro. Mas agora, se você renovar o seu espírito e passar a ser uma nova criatura através da imersão nas águas, você se torna agora uma nova criatura e passa a ser uma pessoa unida ao espírito de alma. E você recebe um espírito de verdade, um espírito de alma. E aí você está apto para conhecer todas as coisas de alma, porque é só pelo espírito de arrúcia ou de alma nós podemos entender as coisas de alma. Eu vou meditar com você no próximo vídeo. Shalom a vocês, até o próximo. E se você gostou dessas explicações, você inscreve no meu canal. Nós temos sempre uma nova notícia. Um shalom para vocês. Até lá, no próximo vídeo.